Eu vou-me levantar porque me apetece. Não, porque acho que é mais fácil estarmos frente a frente. Em primeiro lugar, obviamente, muito obrigado por me terem convidado. É um prazer voltar ao CEF e, sobretudo, é um prazer estar com os jovens, convosco, portanto. Muito obrigado e parabéns pela vossa realização. Acho que faz sentido, obviamente, ressaltar este aspecto, uma vez mais, tem sido ressaltado por toda a gente, mas eu não posso deixar de vos dar, ou para vos parabenizar, como dizem os brasileiros, pelo vosso trabalho. Não apenas aqueles que, de facto, trabalharam a sério, e seguramente que há grupos que tiveram que o fazer, não é? Mas também todos os outros que acabam por dar lustro ao trabalho de quem muito trabalhou, porque estão presentes, porque estão atentos, porque estão participativos e porque vão seguramente poder partilhar algumas coisas porventura importantes. Ora bem, pediram-me para falar à volta do tema e, como de costume, eu resolvo fazer variações à volta do tema. Não propriamente, não vos vou falar de sorrisos, não serei a pessoa, porventura, mais indicada para vos falar de sorrisos, tenho lá, enfim, não me sorridente, porventura, e resolvi intitular, inclusive, esta nossa conversa com este título, As Barreiras da Nossa Indiferença. As barreiras da nossa indiferença, e esta indiferença para mim faz toda a diferença, porque de facto a Joana disse há bocado que um dos vossos objetivos, enormíssimo objetivo, mas importante, era exatamente, tinha a ver um pouco com a mudança das mentalidades, não é? E eu acho que é de facto extremamente importante mudarmos a nossa forma de pensar aquilo que somos e a igualdade ou a diferença que temos, não é? E é por aí, de facto, que as mudanças se fazem, porque o simples rebaixar do tal centímetro no alcatrão pressupõe que, de facto, nós tenhamos essa preocupação, pressupõe que nós tenhamos em atenção o outro, pressupõe, portanto, a capacidade reflexiva, pressupõe que nós consideremos o outro como igual, e aí, de facto, é que está a diferença, não é? Portanto, eu acho que é o nosso pensamento, nós somos aquilo que pensamos. Nós agimos aquilo que pensamos. E, portanto, é extremamente importante trabalhar o pensamento. Okay? Muito mais do que trabalhar qualquer outra coisa, eu acho. Portanto, é verdade, toda a gente aceita hoje que todos somos diferentes. Okay? Biologicamente, em todos os aspectos, mas desde logo biologicamente, somos todos diferentes. Sabemos também que a diferença é hoje considerada uma mais-valia. Falamos em diversidade ao nível da ecologia, ao nível dos sistemas, não é? Naturais, não é? A preservação da diversidade é uma coisa que hoje é extremamente importante e preocupamos muito com o lince da malcata, preocupamos muito com uma série de espécies que estão em extinção. Esquecemos que há muita coisa em extinção ao nível do humano. Mas, enfim, todos somos iguais. Embora uns sejam mais iguais que outros, diria o Orwell. Mas só somos iguais enquanto seres humanos com direitos. E esta coisa de ter direitos é uma coisa muito complicada, não é? Porque não basta tê-los. É preciso ter condições para aceder a eles, para os reivindicar. E para eles serem outorgados pelos outros, serem permitidos pelos outros, serem concedidos pelos outros. E é aqui que nós temos a enorme diferença, eu acho. É evidente que estes direitos não foram sempre iguais. Não é? Nos tempos primitivos, hoje estamos ainda em muitos espaços do nosso planeta, nos tempos primitivos, é verdade. Mas, enfim, nos tempos primitivos, só os mais fortes é que sobreviviam. Porque era preciso sobreviver. Não é?
E os mais fracos, e os deficientes, e aqueles com dificuldades eram predados, não? Eram vítimas da necessidade de fuga daqueles que podiam fugir, para fugirem ao perigo. E, portanto, havia um processo, digamos, injusto, mas processo de seleção natural. Só os mais fortes é que sobreviviam. Os outros, os mais fracos, aqueles que tinham problemas, constituíam um fardo, constituíam um peso para o grupo que podia pôr em perigo a própria sobrevivência do grupo. Não? E, portanto, é natural que isto acontecesse. Em algumas civilizações, mesmo das mais antigas, no caso do Antigo Egito, havia algumas preocupações relativamente à integração das pessoas diferentes, das pessoas com deficiência. Não? Havia, como acontece aqui, há um anão que toca lira, não é? Há aqui um indivíduo que tem problemas ao nível motor na perna direita, como podemos ver, não é? E que é representado, não é? Fazendo um voto aos deuses, às divindades, não é? E de facto nessa civilização, no Egito Antigo, já havia aos diferentes níveis, nas diferentes classes sociais, que eram muitas, havia alguma tentativa de integração. É curioso como às vezes as coisas, os avanços, ainda que com obviamente grandes diferenças ao nível dos direitos entre aquele que era faraó e o que era escravo, mas de qualquer maneira havia alguns direitos no reconhecimento da diferença. Não é? Na Grécia, o próprio Platão, reparem como isto é uma questão do tempo, é uma questão histórica, é uma questão do pensamento da época, e eu quero levar-vos ao ponto até onde é que evoluímos. O Platão disse, pegarão então os filhos dos homens superiores e levá-los-ão para o aprisco, para junto de amas que moram à parte de um bairro da cidade. Os dos inferiores e qualquer dos outros que seja disforme, escondê-los-ão num lugar interdito e oculto, como convém. A diferença choca. A diferença agride-nos. Tendemos ao relacionamento com aquilo que é igual a nós, pertencimento harmonioso, belo, equilibrado ou normal, seja lá isso o que for. Não é? Que é outra dificuldade, nós sabemos o que é normal. Mas, enfim, o Aristóteles também fala, não é? Em situações de crianças disformes, que é preciso evitar o excesso de crianças, e se os costumes das cidades impedem o abandono, algumas cidades impediam o abandono de recém-nascidos. De qualquer modo, deve haver um dispositivo legal que permita que não proliferem, né, as crianças com problemas, não é? Os recém-nascidos com patologias. Não é? Portanto, há, de facto, e portanto, ou se legaliza o aborto, já nessa altura, o problema se levantava, não é? Que deve ser feito antes que comecem as sensações da vida, como dizia o Aristóteles na República, não é? E, portanto, em termos históricos, o que é que nós verificamos? Que na Grécia, em Esparta, nomeadamente, que se dedicava fundamentalmente à guerra, como vocês sabem, naturalmente, só os mais fortes é que interessavam. Só os mais fortes é que podiam servir a função que era considerada a função essencial, não é? E, portanto, os nascidos com deficiência eram pura e simplesmente eliminados. Portanto, esta questão dos direitos, de facto, não existia. Em Roma, as leis romanas não eram favoráveis, nada favoráveis às pessoas que nasciam com deficiência.